Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, para vós eu levanto os meus olhos. Ó Senhor, para vós eu levanto os meus olhos. Ó Senhor, para vós eu levanto os meus olhos. Ó Senhor, para vós eu levanto os meus olhos. Irmãs, nesse tempo favorável da graça de Deus, tempo comum, a liturgia da palavra nessa quarta-feira é muito provocativa para que nós coloquemos os nossos olhos no lugar certo. Esse é o grande chamado que Deus nos faz nessa liturgia da palavra. Exatamente porque nós percebemos pelo Evangelho que os saduceus, como nós escutamos, que era um dos grupos daquela época de judeus, não acreditavam na ressurreição dos mortos. E eles se aproximam de Jesus para fazer uma pegadinha com ele, para Jesus cair no conto que eles iam falar para ele. E na verdade, quem cai das pernas são eles. Exatamente porque Jesus tira os olhos deles daquilo que eles estavam acostumados a colocar os olhos, simplesmente nas coisas da terra. E Jesus coloca o olhar daqueles homens que eram estudados, conhecedores, mas que não absorviam verdadeiramente aquilo que era a revelação. Jesus coloca os olhos deles no lugar certo. Na época de Jesus, a ressurreição dos mortos só era negada por esse grupo, pelo grupo dos saduceus. E com essa historinha, né? Meu Deus, que viúva é essa, né? 7 maridos, nenhum dá descendência para ela, parece até uma coisa estranha, uma historinha que eles contam para Jesus, para tentar fazer Jesus cair em alguma contradição sobre a realidade da ressurreição dos mortos. E antes de responder a questão, Jesus quer mostrar exatamente qual é a raiz do erro deles.
Jesus aponta a raiz do erro deles, porque a tendência do homem e do homem que eu estou dizendo, nossa, do ser humano, é de reduzir a grandeza divina aos limites e aos horizontes meramente humanos. É exatamente o que aqueles saduceus estão fazendo. Estão reduzindo a grandeza divina aos critérios humanos, ao pensamento humano. E Jesus vai pegá-los exatamente aí. Porque ao reduzir o poder de Deus aos critérios humanos, eles estão exatamente menosprezando a doutrina revelada e o poder de Deus. E Jesus faz esse grande apontamento para eles, para mostrar para eles e para chamar a nossa atenção de que os nossos olhos devem estar colocados no lugar certo. Que o nosso coração esteja voltado, é isso que Jesus deseja, que o nosso coração esteja voltado para as realidades do alto. O que o padre, num dado momento do prefácio, na oração eucarística, ele vai dizer: corações ao alto. O que nós respondemos? O nosso coração está em Deus. Está. Corações ao alto. Se você prestar atenção, você vai ouvir daqui a pouquinho. E a gente vai responder: o nosso coração está em Deus. O coração dos saduceus não estava em Deus. O coração dos saduceus estava nas realidades do mundo, nas ideias mundanas que eles traziam a respeito da Escritura. A falta de abertura do coração que eles tinham para as coisas e para as realidades celestes, sobrenaturais. Porque alguém pode ter dificuldade, meus irmãos, diante das verdades da fé. E isso não se deve estranhar, porque as verdades da fé, elas são muito altas e superam a razão humana. Alguém ter alguma dificuldade diante de uma verdade de fé, não é de se estranhar. Porque a nossa razão às vezes não consegue entender, por exemplo, o mistério da Santíssima Trindade. Santo Agostinho está lá queimando fosfato sobre a realidade do mistério da Santíssima Trindade. Daí a pouco ele está lá na frente do mar, ele tem essa experiência, ele conta, ele tentando entender, olhando ali para aquela imensidão do mar. Chega um menino, que na verdade era um anjo, faz um buraquinho na areia e fala com ele assim: pega toda a água do mar e coloca dentro desse buraco. Aí Agostinho fala assim: mas isso é impossível. Ele fala: da mesma forma, é impossível você entender com critérios humanos a Santíssima Trindade. Porque estão muito altos, então não é de se estranhar. Porque as verdades de fé superam a realidade da razão racional. Porque é sobrenatural, é metafísico. Se a gente fosse usar os critérios filosóficos aqui, mas não é o caso. Mas é totalmente vã a tentativa de buscar contradições na palavra de Deus. E é exatamente o que os saduceus fazem. Querem buscar contradição na palavra de Deus, na palavra revelada. A Sagrada Escritura em geral é, por excelência, o lugar onde nós conhecemos a Deus. Santo Agostinho, que eu acabei de citá-lo, ele queria ser famoso, né, Agostinho. Então ele foi estudar retórica, porque os retóricos naquela época, né, os que tinham o dom da palavra, que falavam bonito, que falavam em nome do imperador, que falavam em nome das pessoas importantes, que ensinavam as maiores autoridades, eles eram as pessoas mais importantes, os famosos da televisão de hoje. A fama da televisão naquela época era o retórico, então Agostinho queria ser um retórico. Um dia ele entendeu uma história lá, leu um livro de um filósofo que tocou o coração dele.
dizendo que existiam pessoas que não faziam por dinheiro, mas por amor à verdade, que estudavam, que buscavam conhecer as realidades mais profundas da existência humana, daquilo que estava para além da existência humana, na realidade metafísica acima de tudo. E Agostinho se impressiona, e parece que ele tem um certo ciúme daquilo ali, e ele começa a buscar a verdade, a filosofia. Ao buscar a filosofia, o conhecimento da verdade, Agostinho vai e se depara com a realidade de que a mãe dele o ensinava e que ele achava que aquilo era história da carochinha. Porque a mãe dele dizia para ele: olha, meu filho, a Escritura, a Bíblia é o lugar onde você vai encontrar a resposta para tudo na sua vida, para todas as verdades. E Agostinho achava que a mãe dele era supersticiosa, que aquilo ali era tudo conto de fada, que não existia. Quando Agostinho se abre à verdade, Bento XVI vai dizer que todo aquele que busca a verdade está buscando Deus, até mesmo os ateus. Quando Agostinho vai e busca a verdade o conduz à verdade com V maiúsculo, que é Jesus Cristo. Agostinho pega a Bíblia e começa a ler. Ele começa a descobrir Deus na leitura da Escritura. Ele começa a descobrir verdades que ele não conseguiu encontrar lá no mais profundo do conhecimento racional que ele buscava. E ele diz: olha, minha mãe tinha razão. E ele ficou impressionado como que aqueles homens incultos, profetas, podiam falar de coisas tão profundas. Só pode ser a revelação de Deus. Quando ele olhava para a história e lia o Evangelho e o Novo Testamento, ele ficava boquiaberto como que aqueles homens pescadores puderam falar de coisas tão profundas, reais, sendo que eu, tão inteligente, tão culto, estava achando que era muita coisa. E agora eu estou descobrindo que aquele que eu buscava fora está dentro de mim. Tarde te amei, ó beleza antiga e tão nova. Tarde te amei, eu te buscava fora e tu estavas dentro. E ali Agostinho experimenta uma iluminação. E Agostinho testemunha que depois que ele adentra o mistério do conhecimento de Deus a partir da Escritura, ele percebe que a luz da razão natural é iluminada pela luz da razão sobrenatural, pela graça de Deus. E ele começa a perceber que ele apreende mais as coisas, que ele entende mais aquilo que ele estava buscando se aprofundar, exatamente porque ele abriu o coração para as verdades de Deus. E o que os saduceus estão fazendo é exatamente o contrário. Eles estão aqui tentando contradizer a palavra que já tinha sido revelada. E aí, eu anotei aqui na minha colinha uma palavra de Santo Hipólito, que vai dizer assim: há um único Deus, irmãos, que só pode ser conhecido através das Sagradas Escrituras, que só pode ser conhecido dessa forma. Por isso, nós devemos nos esforçar para penetrar em todas as coisas que nos anunciam as Sagradas Escrituras e procurar aprofundar no que elas nos ensinam. Devemos conhecer o Pai como Ele deseja ser conhecido. Devemos glorificar o Filho como o Pai deseja que o glorifiquemos. Devemos receber o Espírito Santo como o Pai deseja nos dar. Em tudo devemos proceder, não segundo o nosso arbítrio, nem segundo os nossos próprios sentimentos, nem fazendo violência aos desejos de Deus, senão segundo os caminhos que o mesmo Senhor nos tem dado a conhecer nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos, meus irmãos, no tempo atual, no século 21, momentos onde tantas ideologias estão presentes na nossa realidade, da humanidade do tempo presente, nós precisamos mergulhar na Escritura, para que a Escritura coloque verdadeiramente o nosso coração em Deus. E na Escritura que eu estou dizendo é na Bíblia, no contato com Jesus palavra, a palavra que se fez carne, nós vamos vendo Deus aparecendo para nós e falando conosco.
São Jerônimo é atual, que quando nós lemos a Bíblia, nós voltamos para o jardim, porque era assim, a brisa da tarde, Deus falava face a face com o homem, Adão e Eva, o ser humano com a mulher, a brisa da tarde. São Jerônimo dizia, quando nós lemos a Escritura Sagrada, a Bíblia, nós voltamos ao jardim. Deus fala de novo conosco. Nós começamos a compreender, pedindo, claro, a graça do Espírito Santo, que vai fazendo com que nós entendamos aquilo que Deus quer falar conosco pela Escritura Sagrada. Nós vamos compreendendo as coisas do alto. E aí o nosso coração vai se preenchendo daquilo que deve ser preenchido. Porque muitas vezes nós temos preenchido o nosso coração com aquilo que é vil, passageiro, com aquilo que não constrói. E para que nós vivamos nesse tempo com os olhos e o coração no alto, em Deus, nós precisamos viver essa experiência com a Sagrada Escritura, com a sã doutrina da salvação e entender a ressurreição. E entender aquilo que Jesus está falando conosco no Evangelho de hoje. Que Jesus quer tirar os nossos olhos dessa vida passageira. Ela pode passar para mim ainda hoje, até a 0 hora. Eu posso morrer. Ai, credo, padre. Credo não, eu vivo assim todo dia. Quem disse que eu vou chegar até meia-noite? É Deus que sustenta o ser. É Ele que sabe. Eu não sei. Mas eu preciso estar preparado, eu preciso estar cheio das coisas do alto. Eu preciso acreditar nessa ressurreição. Porque a esperança da ressurreição é a força capaz de ordenar as nossas realidades humanas. A força e a esperança da ressurreição, ela vai nos fazendo optar pelos valores eternos, buscar as virtudes, buscar aquilo que é edificante e que nos prepara para essa vida eterna com Deus. Porque eu tenho certeza que aqueles que estão sentados diante de mim, que os meus olhos estão passando sobre cada um agora, eu tenho certeza que aqueles que estão do outro lado da telinha, ou ouvindo num rádio, ou assistindo num computador, num telefone, num tablet, sei lá, eu tenho certeza que o desejo do seu coração é viver a eternidade com Deus e não longe de Deus, não é isso? Mas para que nós vivamos essa eternidade com Deus, nós precisamos nos deixar tocar por essa esperança na ressurreição, porque essa é a chave do cristianismo, é dessa esperança na ressurreição que brota a experiência da vida nova, da vida sobrenatural, porque nós vamos a partir de então querer viver aquilo que é do céu aqui na terra. É dessa maneira que a gente vai vencendo o mundo, o diabo e nós mesmos, que são os inimigos que nós enfrentamos, o mundo, o diabo e nós mesmos. Nós só vamos vencê-los, nós só vamos verdadeiramente trabalhar, buscar a virtude, buscar aquilo que é santo, buscar a santidade de vida que nós precisamos buscar. Se nós alimentarmos o nosso coração com a esperança do céu, com a esperança da ressurreição. Nós padres sempre somos chamados para fazer exéquias. Sabe o que é exéquia, né? Sabe o que é exéquia? Quando o padre vai no velório e reza, joga água benta no corpo, aquilo lá é exéquias. Encomendação do corpo. Nós somos sempre chamados a fazer de todo tipo de pessoas, de criança, de jovem, de adolescente, de adulto, de ancião. E eu falo para vocês, era uma das minhas maiores dificuldades, tipo assim, o que você vai falar ali? Mas o que falar ali naquele momento? Se não do céu, se não da esperança que alimenta o nosso coração. Porque para aqueles que não acreditam, ali é o fim. Agora, para nós que acreditamos, ali é o começo de tudo. Ali é a vida eterna. É a vida onde não tem mais dor, não tem mais lágrima, não existe mais sofrimento. A morte já foi vencida. É a beleza da nossa fé. A chave da nossa fé é a esperança na ressurreição. Nós cantamos muitas vezes aqui na Canção Nova, aquela música, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei,
no dia. Um cristão que não tem esperança na ressurreição é um pobre coitado. Desculpa falar assim. Porque essa é a nossa fé, essa é a chave do cristianismo, essa é a verdade. Um cristão metido a saduceu. Coitado. Ah, mas e agora essa questão que eles colocaram? Como é que é esse trem aí, padre? Me explica. Então eu não vou ser casado com a minha mulher lá no céu. Não. Claro que não, gente. Uai. Então quem ficou viúvo e casou de novo vai ter 2 mulheres no céu? Uai, que história é essa? Bigamia, poligamia no céu é permitido? Não. O matrimônio é uma realidade desta terra, é temporal, até que a morte nos separe. Oxente, você nunca foi em casamento, não? Até que a morte nos separe. Mas para que então nós vivemos juntos? Não, calma aí. Nós vamos estar unidos num matrimônio espiritual. O esposo que vai se unir à esposa, que é a igreja. E lá, essa união, você não vai ser marido e mulher, mas vocês vão se conhecer, vão estar unidos a Cristo, eternamente no matrimônio espiritual. Nós estaremos casados com Deus, lá na eternidade. Onde toda a humanidade redimida vai estar unida com Cristo, com Deus, com a Trindade Santa, com o Pai e com o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! Às vezes, desculpa falar essa palavra, mas a gente empobrece muito aquilo que é o céu, com os critérios humanos, como os critérios dos saduceus. O amor perfeito do céu é infinitamente, e olha a palavra que eu estou usando para você entender a grandeza desse amor, que vai muito além daquilo que nós experimentamos aqui. Por isso que nós precisamos deixar os critérios humanos e adentrar, mergulhar, aprofundar, como escafandristas, como aqueles que vão lá nas profundezas dos mares, vão se aprofundando, para que nós entendamos que vale a pena. Porque o matrimônio é para que você santifique a sua esposa e você santifique o seu esposo. E aí sim, lá no céu, unidos com Cristo, vocês vão viver o matrimônio espiritual com Deus e vão ver que valeu a pena. O matrimônio é para que vocês gerem filhos e gerem filhos para Deus e eduquem esses filhos para o alto, para o céu. É para isso. Isso é grande demais, não é para as coisas pequenas, para os prazeres passageiros dessa terra, que passam, mas é para que nós entendamos o mistério, mergulhemos nesse mistério e tenhamos a coragem de bater no peito e dizer: eu creio na ressurreição, e eu espero a ressurreição, essa é a minha esperança. Esse é o meu desejo, esse é o meu anseio. Como Santa Teresa d'Ávila vai dizer: eu quero ver a Deus com 8 anos de idade, e vai lá para tentar ficar na frente da batalha com os mouros, ela e o irmão dela, porque queria ver a Deus, e tinha descoberto que a única maneira de ver a Deus era morrer. Uma criança entendeu o mistério. Nós precisamos adentrar, por isso que Paulo está dizendo para Timóteo: ei, sofre comigo pelo Evangelho, vale a pena. O prêmio que nós vamos receber é grande demais. Então, Timóteo, trata de reavivar o carisma que está em ti. Sai desse desânimo, porque o que a gente precisa entender dessa primeira leitura? Timóteo estava sendo perseguido. Timóteo era um jovem bispo que recebia oposição na comunidade que ele estava. Os mais velhos não aceitavam o ministério de Timóteo. Se opunham a ele, os anciãos daquela comunidade se opunham a Timóteo. E aí, Paulo está dizendo: ei, Timóteo, sofre comigo pelo Evangelho, não se envergonhe do Evangelho de Deus, porque a nossa esperança não está aqui, a nossa esperança está na ressurreição. É tão lindo quando Paulo diz para Timóteo, gente, olha isso,
Olha a palavra de Deus, como a gente precisa apaixonar por ela. Diz Paulo a Timóteo: pelo desígnio de Deus, eu sou apóstolo de Cristo, referente à promessa de vida que nós temos em Cristo. Olha, Paulo dizendo para o seu filho Timóteo, promessa de vida eterna. Não é dessa vida que alguns chegam a 80, outros a 100, alguns chegam a 50. Está dizendo de vida eterna, promessa de vida que nós temos em Cristo Jesus. E ele vai dizer para ele: exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez. O que Timóteo estava? Tímido, enfraquecido, abatido, desanimado. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. E aí Paulo começa a dar os motivos para Timóteo não se enfraquecer. Deus nos salvou. Deus nos chamou a uma vocação santa, Timóteo. Não pare. E aí Paulo vai mostrar para Timóteo, coisa linda. Não devido às nossas obras, Timóteo, mas em virtude do seu desígnio, da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora pela manifestação do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Então sofre. Então não desiste, Timóteo. E dizendo para Timóteo, estou dizendo para você, então sofra, não desista diante das lutas que você enfrenta, das provações, das perseguições, das humilhações, de não ser aceito. Vamos parar com esse negócio. Vamos ser mais fortes em Deus. Vamos parar de ser igual aquela, como é que é o nome daquela árvore que você passa perto dela e encosta, ela murcha? Como é que é? Dormideira. Tem gente que é assim, né? Se não recebe um elogio, se não é aplaudido, ou se é criticado, fica igual a dormideira. Murcha. Pelo amor de Deus. Ei, Timóteo. E quando eu falo Timóteo, qual é o seu nome? Ei, o que Cristo conquistou para nós, a graça da imortalidade, não se compara. Vamos parar com isso, vamos avançar. Porque Ele conquistou por nós a graça da imortalidade por meio do Evangelho, do qual eu fui constituído anunciador, apóstolo, mestre. Esta é a causa pela qual eu estou sofrendo, mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu coloquei a minha fé. Não foi nos homens, foi nele. E é por Ele, com Ele e nele que eu vou seguir. É dessa maneira, apaixonados por Cristo. E aí ele conclui na perícope da primeira leitura de hoje. E tem uma certeza de que Ele é capaz de guardar aquilo que me foi confiado até aquele grande dia. Até o dia do meu encontro. Até o dia que eu experimentarei a graça da ressurreição. Até o dia que eu experimentarei a graça do meu corpo glorioso. E isso, meus amados, precisa provocar no nosso coração um desejo de sermos testemunhas dessa ressurreição. Nós estamos na Igreja do Brasil no ano do laicato. E nós precisamos entender e pedir a Deus paixão pelas almas, pela salvação das almas. Porque eu vou até ler um texto aqui de um santo, mas já digo para você, testemunhar o Evangelho, testemunhar a ressurreição, não é somente para a hierarquia, para os sacerdotes, os religiosos. Não, é para todo cristão. Dá uma cutucada em quem está aí, é para você. Dá um sorriso para essa pessoa, fala, desperta. Dá uma sacudida nela, fala, desperta. É nós, é para nós. Veja só. Esse santo que eu vou ler um texto dele se chama São José Maria Escrivá. Santo atual, do nosso tempo,
do século XX. Tem vídeos dele, como João Paulo II, Teresa de Calcutá, são santos do nós vimos, santos, com os nossos olhos. E ele vai dizer assim: na igreja há diversidade de ministérios, mas um só é o fim, a santificação dos homens. Nesta tarefa participam de algum modo todos os cristãos, pelo caráter recebido com os sacramentos do batismo e da confirmação. Todos temos de nos sentir responsáveis desta missão da igreja, que é a missão de Cristo. E eu estou dizendo aqui para todos os que estão aqui, os que estão me ouvindo de casa, todos somos responsáveis, diz São José Maria Escrivá, desta missão da igreja, que é a missão de Cristo. Olha que palavra: quem não tem zelo pela salvação das almas, quem não procura com todas as suas forças que o nome e a doutrina de Cristo sejam conhecidos e amados, não compreende a apostolicidade da igreja. Um cristão passivo não é capaz de entender o que Cristo quer de todos nós. Chega, vamos sair da passividade. Olha o que Deus está nos falando. As coisas preciosas que Deus está revelando ao seu coração nessa noite. Sobre o céu, sobre a ressurreição, sobre as coisas do alto. Isso precisa ser compartilhado, isso precisa ser testemunhado. Isso precisa ser cada vez mais proclamado nesse mundo que só recebe má notícia. Leve a boa nova. E aí José Maria Escrivá continua: um cristão que se preocupa com as suas coisas e se faz de desentendido da salvação dos outros, não ama com o coração de Jesus. E ele vai continuar: o apostolado não é missão exclusiva da hierarquia, nem dos sacerdotes ou religiosos. A todos nos chama o Senhor para sermos instrumentos. Com o exemplo, primeiro com o exemplo. As pessoas precisam ver uma pregação na nossa vida, entusiasmada como essa, assim. As pessoas precisam ver em nós, pelo nosso exemplo, pelo nosso testemunho, essas verdades que nós acreditamos. E aí ele continua: com o exemplo e com a palavra dessa corrente de graça que salta à vida eterna. E aí ele diz: não seja tolo. É verdade que fazes esse papel, quando muito, de um pequeno parafuso nessa grande engrenagem de Cristo. Mas, sabes o que significa o parafuso não apertar suficiente ou saltar para fora da engrenagem? Cederão as peças de maior tamanho, ou cairão sem dentes as rodas. Ter-se-á dificultado o trabalho. Talvez se inutilize toda a maquinaria por causa de um parafuso que soltou da engrenagem. Que grande coisa é ser um pequeno parafuso. Talvez você se sinta um pequeno parafuso na engrenagem de Cristo. Mas que coisa grandiosa é um pequeno parafuso, que se ele faltar, toda a engrenagem é comprometida. Talvez você se sinta hoje na debilidade do seu físico, com dores, alguma enfermidade, incapaz de evangelizar, de sair para as ruas, mas você evangeliza com a sua oração, participando do corpo de Cristo, que é a igreja. Você evangeliza pelo seu testemunho de fé, de permanecer com brilho no olhar em meio à provação. Um parafuso, que grande coisa é um parafuso. Pequenininho, mas que se ele faltar, a engrenagem vai parar. Talvez você não tenha mais idade para sair, nem para ir para a igreja, mas você tem o seu tercinho na mão e reza. E Deus faz. Todos nós, pequenos parafusos, podemos colaborar nessa grande engrenagem que é a máquina de Cristo, que é a igreja, com a nossa vida, ofertando aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, mas participando
participando dessa graça. Lá na minha casa, pensando, agora eu vou orar por aquele missionário que está em missão, passando por dificuldade. E aí você abençoa, faz parte do corpo de Cristo. Vou orar por aquela pessoa lá na Síria, aquele cristão que está sendo perseguido, e o cristão está sendo abençoado porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Trata de reavivar a chama do carisma. Porque você e eu somos participantes dessa linda engrenagem, dessa máquina. Eu estou usando aqui uma metáfora, estou dando um exemplo. Essa linda engrenagem que é a igreja. Você é valioso para Deus. Mesmo que você pense que está fazendo pouco. Deixa eu usar a palavra do santo. Que grande coisa é ser um pequeno parafuso. Segura na mão de quem está do seu lado. Balança a mão dessa bênção aí. Está frio, né? Minha mão está gelada aqui. Balança a mão dele e diga, que coisa grande, que coisa maravilhosa, que grande coisa é ser um pequeno parafuso. Deus conta com você, como contou com Timóteo. Fala para ele, Deus conta com você, como contou com Timóteo, com Paulo, com os grandes homens da fé. Deus conta com você, pequeno parafuso. Deus conta com você, pequeno parafuso. Grande coisa é ser um pequeno É parafuso. ser um pequeno parafuso. Um pequeno parafuso que sabe Pequeno parafuso da sua importância para Deus da sua importância e da sua para importância na igreja. Deus, da sua importância. Feche os seus olhos. Segurando na mão desse irmão, abençoa a vida dele agora, orando por esse irmão. E diga, esse pequeno parafuso, que faz parte dessa linda engrenagem que é a igreja de Cristo. Eu quero pedir, Senhor, abençoa, reaviva o coração desse irmão. Faz com que ele entenda que ele faz parte, como o apóstolo Paulo está dizendo na primeira leitura de hoje. Ele faz parte desse lindo chamamento que Deus faz. O chamamento à santidade, é uma vocação santa. Não pelas nossas obras, Senhor, mas pela virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, desde toda a eternidade. Trata de reavivar, Senhor, a chama do carisma no coração desse irmão. Vai orando agora, peça que o Espírito Santo possa agir no coração desse irmão, e ele se comprometa, e ele perceba que ele precisa sair da passividade, que é necessário entrar nessa realidade ativa de testemunha de Cristo, com a vida, com palavras, mas do compromisso da salvação das almas. Espírito Santo, eu estou pedindo a Ti que leve cada um desses meus irmãos que aqui estão, dessas minhas irmãs, desde os adolescentes, as crianças que aqui estão, as que estão sendo gestadas no ventre das suas mães, as que estão caminhando no nosso meio, os adolescentes, os jovens, os adultos, os anciãos, os que estão aqui, os que nos acompanham de casa, os que receberão essa mensagem, que sejam provocados por Ti, Espírito Santo, a compreenderem que precisam sair da passividade, mas se comprometerem com seu coração misericordioso na salvação das almas, com o coração misericordioso de Jesus. Espírito Santo, leva-nos a essa paixão pelas almas, leva-nos ao entendimento de que tudo que nós fazemos é pela salvação das almas, que os nossos sofrimentos, que as nossas dores, que as perdas que nós temos, que as renúncias que nós vivemos no nosso dia a dia, fazem parte desse lindo mistério, Espírito Santo, de salvação das almas. E eu quero testemunhar a ressurreição, eu quero testemunhar que existe um céu, eu quero testemunhar com a minha vida essa realidade da eternidade. Toca no meu coração, que hoje foi tocado por essa palavra, e faz-me, Espírito Santo, entender, e faz com que esse irmão entenda esse grande dom do chamado que o Senhor faz a ele nessa noite, nesse ano do laicato, para que ele saia da passividade e ele seja um cristão ativo, comprometido com a salvação das almas. Diga comigo, Pai, Pai,
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu peço. Batiza com o Espírito Santo. Esse meu irmão que eu seguro na mão dele agora. E que ele seja despertado, reavivado. E que ele se apaixone por Jesus, Espírito Santo. Pai, eu te peço que no poder do Espírito, esse meu irmão se apaixone por Jesus Cristo. E ao se apaixonar por Jesus Cristo, consequentemente, ele se apaixone pelas almas, pela salvação das almas. E ele se comprometa na tua igreja a servir e a buscar a salvação das almas. Amém. Aleluia. Amém. 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 Lá está o meu tesouro. Lá onde não há choro, canta. Onde não há choro. Onde todos estaremos juntos. Cantaremos juntos. Hinos de louvor. Lá está o meu tesouro. Lá está o meu tesouro. Lá onde não há choro. Lá onde não há choro. Onde todos cantaremos juntos. Hinos de louvor ao Senhor. Dá um sorriso para esse irmão. Diga para ele que grande coisa é ser um pequeno parafuso nas mãos de Deus. Aleluia. Pode aplaudir esse parafusinho que está aí do seu lado aí, ó. Glória a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.